Aqui o Wilson Pedroso, analista político e executivo de campanhas eleitorais. Você está no nosso podcast Política Real. Aqui nós tratamos a notícia política de forma equilibrada e com credibilidade. Aqui nossos convidados são pessoas importantes do cenário político. Hoje nós temos aqui Renata Abreu, deputada federal pelo 3º mandato, presidente do Podemos, mulher, mãe, uma líder nacional. Renata, obrigado por estar aqui. Eu sei que você é um carinho importante, porque você muitas vezes não gosta de falar, você evita evita dar entrevista, porque você é uma pessoa muito dos bastidores, e isso que te fez tornar a líder que você é. Obrigado por estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, Wilson. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho sempre. Não é fácil estar no bastidor da política, né? Sempre, eu ainda também atuando na linha de frente, mas não poderia deixar de passar aqui no podcast que fala de política com imparcialidade, com respeito, olhando para frente. Além de líder do Podemos, eu vou falar um pouco mais de Podemos, um pouco mais para frente. Você é diretora do Centro de Tradições Nordestinas. Para quem não conhece, fala um pouco o que é o Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo, capital. O CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, é uma entidade social, uma ONG, foi fundada pelo meu pai, Zé de Abreu, que foi o grande defensor dos nordestinos, que criou a Rádio Atual, que foi a primeira rádio de valorização de um povo que ajudou a construir o estado de São Paulo. A gente sabe que foi essa mão de obra que ajudou, sem dúvida, a gerar o crescimento econômico e estrutural do nosso estado de São Paulo, e que sempre sofreu com preconceito. Então, foi uma homenagem a um povo que fez muito e faz muito pelo nosso país, na valorização da cultura, da culinária, e com um trabalho social, Wilson, de mais de 30 anos. Né? Final de semana passam quantas pessoas, mais ou menos, no centro? 20, 30 mil pessoas. Por que essa pergunta? Porque o centro é um ponto importante para quem quer ser candidato a prefeito, a governador. Né? Tem que passar pelo centro, Candidato, né? que não passa lá não ganha. E aí você falou um pouco do seu pai. Seu pai é ex-deputado, foi um empresário na área de comunicação. A política entrou na veia por conta do seu pai? Bastante, mas eu acho que principalmente do CTN, né? A proximidade com o trabalho social, que foi muito encampada pela minha mãe, Cristina, de ver os problemas reais dos brasileiros. E em casa eu sempre ouvia meu pai falar assim: filha, política é um instrumento pelo qual se transforma um país. E você tem duas opções na sua vida: deixar uma herança para os seus filhos ou deixar uma história para eles se orgulharem. Então, a história que eu recebi da minha família é uma história de muito orgulho. Né? Não tem um nordestino que hoje não tenha um sentimento de gratidão em frente de todo o trabalho que o CTN realiza. Né? São 120 crianças hoje que têm uma vida mudada todos os dias por meio do nosso trabalho. São mais de 50 idosos que têm as suas atividades lá. Isso é uma história, um legado que eu recebi de família, que eu acho que nós não podemos nos omitir nos momentos mais importantes do nosso país, e isso passa pela política. E aí, para virar essa líder nacional que você é hoje, você criou o Podemos em 2017, mas como que você fez para estourar a bolha? Porque, querendo ou não, a política, a gente tem um número maior de mulheres que tinha 2 anos, que tinha 4, que tinha 6 anos. Mas ainda é um mundo masculino. Como que você fez para estourar essa bolha e conseguir virar uma líder sendo mulher? Olha, eu acho que o fato de eu falo que os grandes líderes do país, né, principalmente os líderes partidários, viveram uma história. E uma história que a gente precisa respeitar muito. O problema é que hoje é uma nova era na história da humanidade, que é a era da tecnologia. E é uma nova sociedade que não se movimenta, por mais que a política queira colocar a briga ideológica de direita ou esquerda, mas é uma sociedade que se movimenta em causas. Eu fora Dilma, eu fora Temer, a lei da ficha limpa, as 10 medidas, isso é muito dinâmico. Você tem pauta muito na educação também. Você tem umas pautas. Você é bem social, né? Bastante. As mulheres são assim, por um mais lado mais humanas, né? É isso. Mais humanas, né? Mas eu não tenho uma linha ideológica. Eu não acredito que uma ideologia estática muda um mundo dinâmico como o nosso. Acho que o Muro de Berlim já caiu faz tempo e as pessoas estão discutindo isso, né? As causas são muito mais pontuais e os problemas são reais. Então, o que o Podemos fez foi identificar líderes equilibrados que saibam dialogar e dar oportunidade para que esse perfil de líderes, de gestores, consigam chegar ao poder, consigam levar as suas causas para a democracia. Então, a gente tem uma pauta muito ampla, por exemplo, de democracia direta. É isso. Em 2017, criou o Podemos, e aí eu vou falar um pouco os números, né? Terceira maior bancada no Senado, dobrou o número de vereadores na eleição passada, ampliou o número de prefeitos em quase 300%, tem hoje 16 deputados federais e 28 estaduais. O que diferencia do Podemos dos
partidos tradicionais. É isso? Não é um partido tradicional? Tem um certo frescor? Não é um partido cheio de liderança, cheio de, olha, aqui não pode, aqui não pode. A gente consegue crescer dentro do Podemos? O que traz? O que fez o Podemos crescer tanto em apenas 6 anos? Olha, eu acho que até o fato de eu ser mulher tem um toque maternal na questão, que é cuidar. Então, nosso projeto nunca foi crescer em quantidade ou fora do ritmo, foi um crescimento orgânico. Tanto é que, se você observar nossos prefeitos aqui no estado, e o Podemos foi o terceiro partido no estado de São Paulo que mais fez prefeituras de segundo turno, mesmo disputando contra o PSDB com a máquina do governo do estado na mão. E o que se deu isso? Justamente pela proximidade. Então, cada vereador nosso é muito próximo, frequenta a nossa casa, tem uma relação de construção, participa do planejamento estratégico. Então, são quadros orgânicos que sentem que se eles têm um projeto político para o futuro, eles precisam construir dentro de uma sigla, que não é ficar pulando de galho em galho que você consegue amanhã ter uma projeção dentro de uma instituição partidária. É isso. Estou falando com a deputada, presidente do Podemos, Renata Abreu. Presidente, nós temos um quadro aqui que se chama Histórias de Campanha. Eu tenho experiência de campanha, você tem muita experiência, e muitas vezes as pessoas têm curiosidade em saber a nossa curiosidade do dia a dia. Eu falo que muitas vezes vou em festa de amigos e eles querem saber como que é a campanha, o que tem engraçado, como que era o João Dória e tal. E eu vou passar a vinheta desse quadro, que é Histórias de Campanha, e volto com você para você contar algo inusitado, ou algo que você acha engraçado ou legal para contar para as pessoas sobre campanha eleitoral. Pode tocar a vinheta, produção. Renata, então qual uma história de campanha que você tem para compartilhar com quem está assistindo o podcast? Olha, são tantas, né, que é difícil até filtrar. Mas uma que foi muito engraçada, uma vez numa agenda, a gente está saindo da agenda e tinha muita gente ali, enfim. E aí um moço entrou, e eu estava com toda a equipe de campanha, e aí um moço entrou no meu carro. E eu achando que ele era, então, amigo da minha assessora, ou amigo de... Integrante da equipe. Alguém da equipe. E aí fomos continuando as agendas de campanha aqui na Zona Norte de São Paulo, né? E aí paramos para almoçar. Aí, na hora do almoço, o Lauro, que era meu motorista, virou e falou assim, meu motorista virou e falou assim, mas quem é ele? Eu falei, não sei, não é amigo teu? Aí virou para outra, para Ivani, e falou, quem é? É amigo teu? Não. No final, ninguém conhecia o cara. Ele entrou no nosso carro e fez a campanha com a gente o dia inteiro. E ninguém sabia... Escutou conversa, escutou tudo. Ninguém se preocupou com isso, né? E aí, bom, passou. Falei, que coisa de louco, né? Aí demos um perdido nele, fomos embora. Tem umas figuras que aparecem na campanha que a gente não sabe de onde aparece, como né? Você entra no carro da pessoa e vai fazendo campanha, né? E aí foi engraçado que agora, nessa minha última campanha, né? Acho que foi na campanha anterior, eu estava em Diadema. E aí, numa agenda lá com uma dobrada e tal, e aí um moço encostou em mim e falou, deputada, eu que fiz campanha com a senhora lá na Zona Norte. Eu falei, da onde surgiu? Mas e surgiu da onde? Não sei, não sei o nome, até hoje eu não sei quem é, mas ele participou de um dia de campanha com toda a equipe, sem ser convidado. Esse aqui foi o quadro Histórias de Campanha com a deputada Renata Abreu. Continuando aqui, Renata, aí, indo... Até agora foi moleza. Vamos partir para uma parte mais delicada da entrevista, né? O deputado, o senador hoje, ex-juiz Sérgio Moro, por alguns meses foi filiado ao Podemos, se colocando como pré-candidato à presidência, e tendo apoio, inclusive, do senador Álvaro Dias, do Paraná, né? Que é diga-se de passagem, um grande senador. Era um grande senador que deixou de ser senador. Você se arrepende de ter trazido o Sérgio Moro para o Podemos? Olha, eu não me arrependo, né? Eu na vida eu sou muito religiosa, então também acho que tudo está nos planos de Deus, né? Eu acho que ele errou muito em sair, mas nós tínhamos, na verdade, uma afinidade por pautas ideológicas muito claras, né? O Podemos sempre foi o partido do combate à corrupção. O Álvaro Dias é autor do fim do foro privilegiado. Então, é uma história. Então, a vinda dele tinha uma coerência com a história, tanto do partido, como de Álvaro Dias, como de Sérgio Moro, né? Mas eu acho que no momento que ele entra ali na política, ele se perdeu um pouco e tomou uma decisão, na minha visão, errada. Mas isso, pra gente, é página virada. Acho que a forma como foi feita não foi correta. Ele não foi desleal com o Álvaro? Eu perguntava... Vou te dar minha visão para até
para até não colocar você direto no fogo, né? Porque eu vejo assim, o Álvaro, eu vi que era um dos principais cabos eleitorais dele, né? Acompanhava ele, deve ter dado dicas de como proceder, dicas de agenda. Aí, quando ele desiste, vai para um outro partido, ele vai concorrer justamente com o Álvaro Dias. Não é uma coisa desleal? Eu acho. Porque Você quer a minha opinião? Sim. Mas, assim, para mim, a saída dele do partido nem foi uma coisa que me machucou. Eu acho que a forma foi muito errada. Mas, assim, sabe, é política, a gente vira a página, sabe? Enfim. Agora, a forma como ele conduziu a candidatura e a campanha lá no Estado, batendo no Álvaro Dias, para mim, foi muita deslealdade. Mas, enfim, acho que a vida segue. Mas é justamente por conta disso que, muitas vezes, o mundo político tem receios de conversar com ele, né? Porque na minha visão, ele poderia ser... Vou dar um exemplo do Álvaro Dias. O Álvaro Dias, às vezes, não é nem oposição e nem situação, mas ele é uma pessoa que as pessoas querem escutar, porque ele tem um bom caminho, sabe? Tem um bom conselho, ele tem uma história de vida com boa orientação, Álvaro Dias. O Sérgio Moro, hoje as pessoas... Você conversa com o mundo político, as pessoas têm medo de conversar com ele. É a mesma história que se, de repente, eu te contasse um segredo, não tem importância se você espalhar o segredo. Mas, muitas vezes, é ruim se você usar o segredo contra... Se você usasse o segredo contra, né? E eu acho que... Eu vou, né, para não deixar no fogo, acho que ele foi desleal, acho que da forma que ele fez com o Álvaro Dias foi errado. O Álvaro é um dos políticos mais sérios desse país, é um homem que eu tenho uma admiração plena, entendeu? Acho que o Brasil perdeu, né, com a não eleição dele. E, assim, você não faz política, você não constrói um caminho ou uma solução sem diálogo ou sem construção política. Isso é o que o Álvaro Dias sabe fazer de melhor. Mesmo tendo sido, como a gente estava falando aqui, uma peça isolada, muitas vezes, no parlamento, né, porque ele defendia pautas de combate aos privilégios, que, naturalmente, a classe política ficava incomodada, mas respeitava, porque ele sabia como conduzir, né, com diálogo, sem bater em ninguém, enfim. Mas eu entendo que o caminho, o próximo passo vai seguir, a gente vai conseguir mostrar para o Brasil a força de Álvaro Dias. Aí, essa semana, falando em pessoal da Lava Jato, né, que o Sérgio Moro foi o juiz da Lava Jato, nós tivemos uma cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, correto? Paraná, mais votado, do Podemos, que muitos juristas dizem que foi cassado de forma frágil, com um tema frágil, que era a questão de que para você deixar o Ministério Público, você tinha que ter respondido, ou ter se defendido, ou ter arquivado todos os seus processos administrativos. Aí acharam um processo administrativo que muitas vezes algumas pessoas dizem que não existe, e ele foi cassado. Qual a sua opinião sobre isso? Wilsinho, a gente respeita as decisões da Justiça, mas a gente também tem o direito de discordar. Tá? O processo do Deltan, eu acompanhei pessoalmente. Não existe processo disciplinar. Não existe um processo disciplinar. Ele foi condenado por suposição. Os 2 partes que teve lá atrás já tinham sido arquivados e julgados. Então, não era isso. O que o tribunal falou é que ele achava que ele poderia ter um processo disciplinar. Então, é um achismo, né? Então, peraí, eu acho que você vai matar alguém e eu te prendo? Eu acho que você vai roubar esse copo e eu te coloco na cadeia? Não existe crime de suposição. Tem cheiro de vingança? Mas com certeza. Na minha visão, assim, toda a classe política que foi atingida pela Lava Jato se mobilizou ali, né? Isso é claro, é evidente, porque no direito ele é muito frágil. Ele é muito frágil, né? Agora, o que a gente está vivendo é um estado de exceção total e que precisa ser acompanhado com muita cautela. Então, isso... Cabe defesa? Cabe defesa? Você acha que ele tem condições hoje de retomar o mandato? Olha, cabe defesa, assim, eu, sinceramente, quando vi o teor do processo, eu nem me preocupei. Eu fui despachar com ele, com alguns ministros, né? Mas eu estava, assim, de verdade, eu não estava preocupada com esse processo, porque era impossível ele perder. Era um negócio tão absurdo que era impossível ele perder. Aí ele perde por unanimidade, e no dia que ele perdeu, assim, o Congresso parou. Veja a sessão da Câmara do dia da votação. O Congresso parou. Então, assim, todo mundo se mexeu. Quem não gostava de Deltan, quem não gostava da Lava Jato, foi se mexer.
você acha que tem um perigo de abrir um precedente e qualquer juiz começar a entrar com processo em cima de deputado, em cima de senador, e os deputados perder o foro de poder falar no plenário, né? Porque ele pode falar, eu posso dar minha opinião no plenário, né? A Constituição te dá esse direito para os deputados, para os senadores. Abre uma brecha perigosa. A cassação do Deltan abre uma brecha perigosa para a democracia, né? Democracia, né? Não para os deputados, mas para a democracia. Perigosíssima, né? É por isso que vários parlamentares, no anúncio deles, foram mais de 50 parlamentares ao lado dele, porque a imunidade parlamentar não é um privilégio da classe política. A imunidade parlamentar é para garantir que vários segmentos da sociedade possam ter voz nos debates políticos. Por mais que eu não concorde com o que você pensa, eu tenho que lutar pelo seu direito de falar. Né? E eu estava aqui dando um exemplo. Há anos atrás, quem fosse numa tribuna falar que mulher deveria ter o direito de votar, era esculhambado, era um absurdo. E se não fossem as pessoas que romperam barreiras, eu mesmo não estaria aqui hoje. Então, é importante nós garantirmos ao parlamentar, e se ele foi eleito com aquele discurso, ele representa segmento da população. Então, e aí, essa semana se apresentou, está valendo, se apresentou uma PEC, que não tem nome ainda, vão dar o PEC da imunidade. Que a imunidade, às vezes, passa algo ruim para a sociedade, mas é PEC da imunidade para garantir os direitos de quem tem mandato, quem foi eleito e está representando as pessoas no Congresso, né? Tem direito de falar, colocar sua opinião, lógico. PEC da liberdade. PEC da liberdade, isso. Fala um pouco sobre ela. Como que é? Limita a justiça? Ou é algo nesse sentido? A justiça pode caçar, mas tem que passar pelos deputados, pelos senadores, essa questão de caçar o deputado, de fechar as redes sociais, muitas vezes, né, dá liberdade de falar no plenário, mas vai lá e bloqueia as redes sociais do deputado. Como que é essa PEC? Exato, é uma extensão da imunidade parlamentar que já está prevista na Constituição Federal. Então, hoje, você não pode ser preso pelas suas falas, está na Constituição Federal. Pelas razões que eu te expus, não é um privilégio, é que nós representamos parte da sociedade. Você não pode ser preso por qualquer razão, precisa passar pelo Congresso Nacional. Agora, o Congresso Nacional, é óbvio que não vai deixar solto alguém que comete um crime. Se você matar alguém ou fizer qualquer coisa, você vai ser preso. É importante separar essa situação. Agora, a gente precisa lembrar que quando o Instituto da Imunidade foi criado, você tinha lá o voto da tribuna. Hoje existe, por exemplo, as redes sociais, que é uma tribuna paralela. Então, quando você fecha uma rede social, é a mesma coisa que se desligar o microfone da tribuna no parlamento. E nas redes sociais, eles estão, muitas vezes, a gente está falando com o nosso eleitor, né? A gente está prestando conta. Isso, é uma prestação de contas que antigamente se fazia de forma diferenciada, fazia até através de jornalzinho, ainda existe, mas hoje você faz a sua prestação de contas, muitas vezes até traz sugestões via rede social. Exato. Não é? É a nossa tribuna de hoje em dia. Então, você colocar as redes sociais no mesmo artigo da imunidade na Constituição, a gente está atualizando o Instituto da Imunidade Parlamentar já previsto na Constituição Federal. Então, é importante que se entenda isso. É uma atualização da Constituição para os tempos de hoje. E a cassação, idem. Um deputado diplomado, ele não pode ser cassado por qualquer coisa. Ele precisa, sim, ter uma anuência do Congresso Nacional, que é a mesma coisa que acontece hoje com relação aos crimes, às condenações, né? Então, é importante que a gente garanta a separação dos poderes, né? Isso tem se perdido ao longo do tempo, é um intervindo no outro. Então, nós precisamos equilibrar novamente, com respeito, com diálogo, um ouvindo o outro. É dialogar e respeitar as decisões do judiciário, é dialogar e respeitar as decisões do executivo, fazer o mesmo com o legislativo, mas separando os poderes. Para encerrar esse assunto do Deltan, qual que é o próximo passo agora? Ele faz defesa no Supremo, faz defesa no próprio Tribunal Eleitoral? E é ele que faz ou é o Podemos? Quem que se defende e qual que é o próximo passo de defesa? Nós vamos entrar com recurso, né? Nós já estamos concluindo a peça para entrar com recurso agora. E também lá no Congresso, naturalmente, muitos parlamentares fazendo uma pressão também em cima do presidente da casa, que a Câmara precisa responder. Não dá para acontecer isso o tempo todo. Não dá, né? Já teve aí a prisão do deputado Daniel Silveira, que
veja, eu não sou bolsonarista, mas é aquilo que eu estava falando. A minha lógica ela vale tanto para o deputado do PT como para o deputado do PL. Isso. Né? A lógica tem que ser igual, não importa quem seja. Eu posso não concordar com nada do que ele fala, mas ele tem que ter o direito de falar. Agora, é claro que se ele comete um crime, ele tem que passar por um processo, sim. Ele pode ser condenado, sim. E que, no final, essa decisão vá para a Câmara decidir. Porque ninguém quer ter dentro da Câmara um bandido que pratica atos antidemocráticos, que pratique atos de terror. Ninguém quer. Mas a decisão final passar pela Câmara como a dele passou. A dele passou e ele se manteve ali condenado. Isso. Concordando ou não, a Câmara decidiu. O Deltan, na minha visão, tinha que acontecer o mesmo. Quem assume o lugar do Deltan? É alguém do Podemos ou vão fazer recontagem de votos e corre o risco de ir para outro partido? Essa é uma outra discussão, tá? Porque os votos ficam no partido, a decisão do próprio Supremo, né? do próprio tribunal. Os votos permaneceram no partido, portanto, seria o suplente. O suplente do Deltan é o deputado Rauli. O Rauli. Só que o Rauli não fez 10% dos votos. Aí é uma outra discussão. Por quê? Existe uma decisão também do Supremo, por unanimidade, que suplente não precisa dos 10%. Entendi. Mas como teve uma provocação do PL lá no TRE, gerou uma recontagem. Então, hoje, existe uma discussão de quem assume. Se é o deputado do Podemos, que seria o normal, se não fosse essa ponderação, ou o deputado do PL. Então, quem que é o deputado do PL? Não conheço. Não pode, mas então tem ainda uma discussão jurídica a ser tratada. Bom. No meu entendimento, como os votos permaneceram e o suplente não tem a exigência do mínimo, deveria ser o deputado Raul. Entendi. Bom, aí saindo um pouco desse imbróglio, né? Sérgio Moro, Deltan, falar um pouco de governo e de base, né? Nas últimas semanas, o Congresso recebeu o famoso projeto que estão apelidando de arcabouço. Teve voto de urgência para tratar o projeto de forma de urgência, que faz Congresso, se eu não me engano, eu trabalhei fui chefe de gabinete de um deputado no Congresso. Quando tem urgência, você junta as comissões para votar de uma forma mais acelerada, estudar o projeto de forma mais acelerada e vai para plenário para votação. O projeto fala sobre gastos, mas a minha questão não é nem o projeto. A minha questão é a base. Hoje, por conta até da eleição, né? Esquerda, direita, polarização, o Congresso está muito dividido. E eu não enxergo, como em governos passados, até no governo do Lula passado, alguém com habilidade para montar uma maioria para o governo ter tranquilidade nas votações. Hoje o governo tem base para aprovar projetos de interesse do governo, projetos importantes como o arcabouço? Olha, eu vou falar, Wilson, que depende do projeto. Olha que interessante. Hoje, as redes sociais ganharam um contrapeso a qualquer governo, né? Então, por exemplo, o arcabouço, que é um projeto técnico, passou a urgência. E eu acho que vai passar o mérito, né? Até porque a forma como o tema é abordado, a importância... Existe também um sentimento dos parlamentares de responsabilidade com o país. Certo. Né? Isso existe. Agora, o projeto das fake news, por exemplo, que teve muita movimentação de rede, ele trava, porque aí foi uma briga de retórica muito grande. O próprio presidente, o Arthur Lira, sentiu a pressão, né? Pois das redes sociais e deu uma recuada, né? E esse nem era um projeto do governo cá entre nós, né? O PL da fake news foi um projeto que nasceu no governo Bolsonaro. E eles colocaram o relator, o Orlando Silva, justamente para não parecer que era um projeto da extrema-direita. Aí vai para o governo Lula, só que o relator continua. Então, ficou como sendo o projeto do governo. No fundo, não era de nenhum dos dois, né? E o Arthur tinha muito interesse também no projeto das fake news. Então, era um projeto meio sem dono, mas que mexia diretamente com os interesses da grande mídia e dos grandes provedores de rede social, que se manifestaram e usaram a sua força de rede para pressionar os parlamentares. E aí nem o governo dá conta, não é nem questão de base. Você via deputados da base que não estavam aguentando a pressão. Então... Mas eu tenho o sentimento que hoje o governo não tem base.
Por quê? Porque aí eu vou dar um exemplo, e aí eu vou te perguntar sobre o governo Lula, né? Nas eleições, muitas vezes você vê muita retórica, né? Muita história para ganhar a eleição. A história do Lula, dele falar da picanha, da cerveja, eu acho que ele trazia o sentimento das pessoas de como foi o governo dele em 2003, 2004, quando ele sucedeu o Fernando Henrique. Mas eu achava que aquilo era para ganhar a eleição. Que ele achava que ele ia encontrar um país como ele encontrou na época do Fernando Henrique, onde o mundo era outro, inclusive os líderes nacionais se entendiam mais, Verdade. a política era diferente. E achava que ele estava utilizando para ganhar a eleição, né? Porque muitas vezes o que você vê o candidato fala para ganhar a eleição e depois ver como resolve. Mas meu sentimento hoje é que o Lula também acreditava nisso. Ele também acreditava que o governo dele ia suceder ou ia ser algo parecido que foi 2003, 2004, acho que por sentimento, não estou falando que ele estava querendo enganar ninguém, eu acho que era o sentimento dele que ele poderia voltar a ser aquele líder e trazer aquele país que nós tivemos naquela época. O que você acha do governo dele? Você acha que ele tem esse sentimento? Você acha que está faltando pulso firme? Você acha que está faltando os ministros seguirem muitas vezes o que ele fala? Porque também eu sinto muitas vezes ele fala um caminho, os ministros vão em outro. O que você acha disso? Eu acho que primeiro falta uma consolidação da base política, que é o que a gente estava dialogando, né? No governo Bolsonaro, houve um novo formato de construção de base, capitaneado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, que criou um formato de distribuição orçamentária via Congresso Nacional. Então, toda a construção de base foi, né, que eles chamam de orçamento secreto e tal, foi baseado neste critério de governabilidade e tirou um pouco o peso do executivo. Tanto é que você não via parlamentar no palácio, né? Diferente do governo Dilma. O que acontece é que, quando entra o governo Lula, ele tenta restabelecer a construção de base nos moldes antigos, nos moldes de distribuição de cargos, de ministérios e tal. E aí a classe política não quer mais isso. Ele não quer mais um cargo esvaziado. Eles começam a pressionar pelo orçamento, que era o modo Bolsonaro. Então, o que está tendo agora, eu acho que é uma discussão de como formatar a base. E eu acho que todos estão meio perdidos até, né? Enfim, o próprio presidente da Casa. Então, o problema está aí. Muita coisa está parado querendo pensar o que é o modelo de governabilidade ideal para o país. Você acha que essa divisão do nós e eles, que sempre existiu, né? Antigamente era PSDB e PT, mas meu sentimento é que era um jogo de poder mais real, mas sem ferir o outro, né? Hoje eu acho que é um negócio de não gosto, quero ferir, quero... Você acha que isso atrapalha montar muito. A base? Na verdade, a polarização acaba com o país, acaba com o governo, porque as pessoas estão mais preocupadas, muitas vezes, em retóricas do que em realidade. O próprio projeto do fake news, para mim, é isso. Foi muito mais uma briga de retórica do que, de fato, olhar o que está ali e falar o que é importante e o que não é. E no mundo está acontecendo isso. Por isso que o mundo tem debatido muito, Ilcinho, meios de combater a polarização. Uma das pautas que agora foi implantado, por exemplo, em Nova York, que é o sistema de votação da Austrália, que eu defendi e consegui aprovar na comissão na reforma eleitoral, que é a questão do voto preferencial, o voto ranqueado. Né, que é um sistema de votação que você ranqueia as suas preferências e ele minimiza os efeitos da polarização. Você consegue levar ao poder pessoas mais equilibradas, entendeu? Menos polarizadas, e é natural. Por exemplo, se tivesse um presidente que não fosse dos dois polos, ambos contribuiriam, né? Não ficaria a briga tão acirrada, isso atrapalha o país. Entendi. Bom, agora vamos falar de mulheres na política, né? Muito se fala da questão de ter mais mulheres na política. Volto a falar, você é uma líder que furou a bolha de um mundo muitas vezes masculino, muito maior do que era antes. Acho que daqui para frente vai crescer, porque acho que a cultura masculina, ou machista, como gostam de falar, é uma cultura, e cultura leva tempo para a gente mudar. Mas, aí, vamos lá, abre espaço para as mulheres dando as cotas. Aí, os partidos, eu nunca fiz chapa, mas sempre participei observando
a construção dos outros partidos, porque participei das últimas eleições. Os partidos têm uma cota que são obrigados a completar para ter mulheres e, muitas vezes, não conseguem completar essa cota e colocam nomes porque tem obrigação na Justiça Eleitoral de ter a quantidade mínima de mulheres na chapa. Então, vira uma ilusão aquilo. Na verdade, tem 3 ou 4 que estão concorrendo, o resto é para completar a chapa. Ao mesmo tempo, nós temos e tivemos 2 primeiras damas, vou dar um exemplo, começar pela Michele. Michele, mulher, envolvida na questão das joias, agora envolvida numa questão qualquer de cartão, que ela fez compra com o cartão da amiga, para não aparecer ela fazendo as compras, mas o pagamento foi em dinheiro vivo, que ela disse que sacou da conta. E agora nós temos a primeira dama Janja. Uma personalidade forte, diferente do que foi a Marisa, né? Personalidade forte. Os corredores do Palácio muitas vezes dizem que ela, inclusive, influencia nos nomes que o presidente Lula escolhe para a equipe, mas com algumas questões de perfumaria, mas que jogam para diminuir ela, que foi comprar uma gravata para o presidente Lula em Portugal, numa loja de marca. Porque comprou móveis para o Palácio Planalto, que dá para comprar não sei quantos móveis, se for numa loja de classe média. Bom, isso atrapalha aproximar as mulheres da política? Olha, eu acho que a questão de levar mulheres para a política, ela vai além, né? A gente está vendo um processo cultural onde as mulheres foram excluídas da discussão política durante muito tempo. Então, naturalmente, você enxerga a política como um ambiente masculino. Mas, fora isso, a mulher acaba ou não assumindo outras atribuições, como os filhos, e que a gente não abre mão disso. Né? Eu divido muito... Quantos filhos você tem? 3. São 3, né? 3 meninos. E divido super com o Gabriel, que é um paizão, e sem ele eu não conseguiria estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que é da mãe, não adianta. É nosso e a gente não abre mão. E isso ocupa tempo. Então, naturalmente, quando você vai na política, você faz uma entrega muito maior. Você tem que abdicar um pouco do momento com a sua família. Então, são escolhas. Agora, o momento é de conscientização, da mulher entender que ela precisa estar na política, porque é essa política que está decidindo o futuro dos filhos dela. Por exemplo, e tem discussões e assuntos que são inerentes somente às mulheres. Vou dar um exemplo. Na discussão da cesta básica brasileira, a bancada feminina propôs a inclusão do absorvente. E a gente ouvia os homens falando, mas que absurdo, isso é muito fútil. Vou botar absorvente na cesta básica? Agora, quem está nos ouvindo aqui, eu pergunto para as mulheres, se você tem uma filha que precisa estudar, precisa ir na escola, precisa ir na faculdade, e não tem dinheiro para pagar um absorvente, ela vai? Não vai, Ursinho. Não vai, tem vergonha. Não vai, não vai, não tem como. Então, assim, é uma questão de dar as mesmas oportunidades para quem tem problemas diferentes. E se não tiver esse olhar da mulher na política, quem que ia lembrar? Que homem ia lembrar de botar o absorvente na cesta básica? Não tem. Não tem. Então, às vezes não é nem maldade. Não é maldade, é um problema que ele não vive. Isso. E só quem vive o problema, só um deficiente físico sabe as necessidades dele. Só uma mãe de um filho autista sabe as necessidades daquela criança. Por isso que uma democracia ela é maravilhosa, porque quando você tem todas as pessoas com os seus diferentes problemas, podendo debater, você constrói uma sociedade melhor e mais justa. Então, hoje vocês são... O maior número de eleitores são mulheres no país. Como aproximar, como trazer cada vez mais? Qual que é o caminho? Olha, primeiro, é um exercício de consciência política. Eu sempre, nos meus debates, eu fico impressionada com a quantidade de mulheres que me procuram, após ouvir a nossa palestra, querendo ser candidatas. Porque elas não pensam sequer em ir para a política. Né? Mas quando você faz uma provocação e quando ela vê que tem outras participando, isso já é um estímulo. Agora, o principal, e que eu vejo os partidos fazendo, a gente fez um projeto muito inovador nessa eleição, que a gente criou o CRM feminino. O Podemos Nacional cuidou pessoalmente de todas as candidaturas de deputadas federais mulheres do Brasil. Com atendimento emocional, principalmente. Porque a maior parte das desistências das mulheres durante a campanha é emocional. É pressão do marido, é pressão dos filhos, é saudade de casa. Não é fácil. A gente sabe o que é uma campanha eleitoral. Então, dar o apoio emocional, cuidado. E a questão é que as direções partidárias elas têm muito olhar masculino. Masculino, né? Tanto é que eu falo, olha,
Quem vai cuidar das candidatas mulheres é o Podemos Mulher. Vocês não se metam lá. Porque o jeito de falar é diferente, o jeito de acolher é diferente. Nós somos diferentes, assim. E elas acabam se sentindo mais seguras, Mais né? seguras, mais acolhidas. O homem é muito pragmático, às vezes. Então, naquele momento de fragilidade emocional, é uma eleição, aí o homem vai lá e pá. Então, não tô criticando, né? Mas é diferente, isso é mágico. É bom ter o pragmatismo masculino unido ao acolhimento, né? Quem participa mais próximo de políticos é assim, vou reforçar o que você está falando. As mulheres trazem uma questão mais de família para dentro das decisões políticas, dos projetos, uma coisa mais de educação, mais de cidadania, um olhar para a família, né? Para o filho, né? Tanto é que nas campanhas, quando a gente vai muitas vezes montar a estratégia, a gente pensa na mulher, porque a mulher está ali e é um negócio da família, né? Você monta né, pensando para ela, porque vocês hoje são a maioria, mas tem que vir para dentro, mas né? aí você precisa colocar a mulher para cuidar dessas mulheres, sabe? Assim, acho que o grande problema dos partidos é que eles pegam, por exemplo, o núcleo feminino e bota a esposa do deputado, bota não sei o que lá, entendeu? E a ideia e a lógica é justamente assim, empodere as mulheres para estar nos espaços de comando, para cuidar das candidaturas femininas, né? Deixe elas se organizarem e trabalhe muito. A gente está, hoje mesmo, no partido, a gente está tendo o maior curso de inteligência emocional dado para todos os funcionários, né? Então, é trabalhar muito para que ela se sinta preparada e entender o papel da política na vida dela e dos filhos dela. Quando a mulher entende que a política vai afetar o filho dela, ela entra. Então, falando em filho, falando em jovem, você tem um projeto que é Cidadão Educação, é isso? Educação cidadã e política nas escolas. Cidadão. Fala um pouco o que é isso. Torna matéria obrigatória dentro do ensino fundamental. Fala um pouco, a gente está chegando no finalmente aqui. É importante falar para as pessoas verem o olhar mesmo que tem da mulher, né? Tá assim, é família, é o jovem, né? O homem tem dificuldade em ter esse olhar. Na verdade, essa é a minha maior causa, minha maior vontade de estar na política foi esse projeto. E essa semana a gente conseguiu a vitória, que foi a aprovação da urgência no plenário. Não foi fácil, porque existe muita resistência na criação de disciplina. Mas eu fui lá e argumentei bastante com relação a isso, que a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela tem como intuito garantir a formação plena do cidadão. E ela coloca ali algumas matérias que ela considera essencial para a formação do cidadão. Português, matemática, artes, educação física são as 4 previstas, né? E o resto atribui ao Conselho Nacional de Educação. Qual é o problema, Elcinho? Hoje, nós estamos formando jovens para um vestibular, mas despreparados para a vida em sociedade, que vão votar com 18 anos obrigatoriamente nesse país e que não aprendem na escola o que faz um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, que não aprende seus direitos básicos, que não aprende a fazer uma declaração de imposto de renda, que não aprende, ele vai comprar uma geladeira, um carro, qualquer coisa, ele não sabe fazer cálculo de juros. Não prepara, ele não vira cidadão, né? Para ser um cidadão. Eu fui estudar com meu filho... Só português e matemática, e ciência e física. Eu fui estudar com meu filho essa semana, eu fiquei revoltada. Ele estava estudando ali, e totalmente decoreba, benefício, como um colonato no Império Romano, ele não vai usar para nada. Não estou desmerecendo isso. Não, é isso. Mas assim, e aí? E as matérias que vão formar esse cidadão? Cadê? Como ele vai sair da escola, Como né? ele vai sair da escola? Como homem, né? Como gente, Ele vai discutir os direitos dele? Ele sabe o que é um código civil, o que é um código penal? Não sabe. Então, assim, fala-se muito em investimento na educação, eu falo que tem que haver uma reestruturação da educação. O currículo básico precisa ser revisto. Essas crianças precisam ter nível de consciência, sim, e consciência de cidadão. Então, enquanto é um não for... currículo de um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, nós precisamos atualizar a educação. Olha, para você ter ideia, assim, a gente está com um desemprego enorme no país. Você sabe quantas 1000 vagas só XP e mais 2 empresas têm de programadores no Brasil? Mais de 100 mil. E não consegue... E não consegue preencher. Então, imagine que você pudesse ter no currículo básico, por exemplo, a aula de programação, que é a nova geração. Essas crianças de periferia, não faltaria emprego para eles, não. Em vez de ir para a droga, ia trabalhar como programadores. Então, assim, gente, o que está acontecendo? Né? E fica estudando lá reprodução da samambaia, não desmerecendo, mas, cara,
Precisamos, de fato, pensar isso. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Então, assim, a gente colocou a educação cidadã e política na escola como uma disciplina, porque se não for disciplina, não vai entrar. E aí, a minha briga com a questão educacional é que muitos falavam, não, mas isso tem que ser matéria transversal. Não. Eu falei, vai ter a reforma do ensino médio. Eu falei, ok, o projeto é de 2015. Eu falei, eu vou esperar. Esperamos a reforma do ensino médio. Alguém está tendo na escola o papel dos seus representantes, o papel do legislativo, do executivo? Se alguém está tendo, me fala. Não tá. Pois é. Então, assim, não resolveu o problema. A gente precisa de prática, tem que estar na lei, ali, clarinho. É uma disciplina, sim, e vai ter que ser ensinado. E conseguimos essa vitória essa semana, para minha alegria. Renato, parabéns. Estamos encerrando o programa. Hoje entrevistamos a deputada, presidente do Podemos, Renata Abreu. Renata, quero te agradecer de coração a sua entrevista, você ter vindo aqui. Eu sei que, volto a dizer, sei que é difícil você dar entrevista, porque você é uma pessoa de bastidor, por isso eu sei o quanto é algo com carinho que você tratou, vir dar entrevista hoje aqui no podcast Política Real. Muito obrigado. Parabéns, viu? Amigo. Parabéns pelo seu trabalho, como sempre comigo, viu? E você que nos assiste até agora, nos siga nas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal, podcast Política Real. Abraço!